Boa tarde, irmão. Seja bem-vindo ao canal de evangelização. Meu nome é Sérgio. Se você está me assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E que as bênçãos de Deus caiam sobre você. Se você gostar da mensagem que eu vou lhe passar agora, deixe o seu joinha dizendo que gostou. Se não gostou, também pode dizer que não gostou. E pode se inscrever no canal. Se inscrevendo no canal, você vai estar nos ajudando, vai estar ajudando na obra de Deus, para evangelizar e disseminar, espalhar o Evangelho cada vez mais. Então assim você vai estar ajudando na obra de Deus. Vamos à mensagem de hoje. Diga-me uma coisa, irmão. Você precisa comer? Precisa comer? A sua família, seus filhos precisam comer? Precisam comer. Porque, como diz o velho ditado, o saco vazio não para em pé, né? Então precisamos comer, precisamos de alimento. Você precisa de roupas para vestir, a sua família precisa de roupas para vestir, seus filhos, sua esposa, todos que vivem sob o seu teto precisam de roupas, né? Você precisa pagar as suas contas todo mês, todo mundo tem que pagar contas, né? Não sei, será que sou só eu que preciso pagar contas? Alguém mais aí precisa pagar contas? Então tá, você precisa pagar as suas contas. Você precisa de um plano de saúde para cuidar da saúde dos seus familiares, a sua própria saúde. Você precisa de pagar o aluguel, você precisa pagar o condomínio, você precisa disso, você precisa daquilo, você precisa de muitas coisas para poder viver. Todos nós precisamos de muitas coisas para poder viver, né? Porque a gente, mesmo que a gente não seja deste mundo, a gente está neste mundo. Então a gente precisa cumprir com as nossas obrigações deste mundo. Como disse Jesus lá por seus discípulos, quando perguntaram para ele se ele achava justo pagar tributo ao César, ele pediu uma moeda. Dá uma moeda aí, deixa eu ver uma moeda. Aí alguém lhe entregou uma moeda, ele olhou a moeda e disse: de quem é essa efígie? Essa figura, essa cara, esse rosto que está aqui na moeda? Ah, é de César. E ele disse: então, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Então a gente precisa cumprir com as nossas obrigações nesse mundo, já que a gente está nesse mundo. Embora a gente seja peregrino neste mundo, a gente está aqui só de passagem, mas a gente está aqui. Deus nos colocou aqui. Por vontade dele, ele nos colocou aqui. Então nós temos que cumprir todas as nossas obrigações. Então a gente precisa de sapato, a gente precisa de calça, a gente precisa de camisa, a gente precisa de casaco, paletó, agasalho para o inverno, a gente precisa de roupa de cama, a gente precisa pagar as contas, a gente precisa comer, a gente precisa beber, a gente precisa de tudo que a gente pensa que precisa para viver, a gente precisa viver. Precisamos colocar gasolina no nosso carro, para quem tem carro, tem que colocar gasolina, tem que colocar combustível para o carro poder andar, senão o carro não anda. Sem combustível não anda, e nós, sem alimento, não andamos. O combustível nosso é o alimento. Então precisamos nos alimentar. Tudo nós precisamos. E o que Jesus fala a respeito desse assunto para os seus discípulos, lá no livro de Mateus, no capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 24. Olha só. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais importante, mais do que o mantimento? E o corpo não é mais importante do que a vestimenta? Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual dentre vós, com todos os seus cuidados,
pode acrescentar 1 côvado, 1 centímetro à sua estatura. E quanto ao vestuário? Por que andais solícitos, preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles, como qualquer um deles. Pois então, se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé ou de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, irmãos, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, está nos ensinando nessa parábola que nós não devemos nos preocupar pelo dia de amanhã. Não devemos nos preocupar, andar aflitos, ansiosos, preocupados com o que vai ser no dia de amanhã. Se eu perder o meu emprego, como é que eu vou comer? Como é que eu vou me vestir? Como é que eu vou pagar as minhas contas? Como é que eu vou sustentar a minha família se eu perder o meu emprego? Como é que eu vou satisfazer todos as minhas obrigações, cumprir com o pagamento das minhas dívidas, os meus gastos diários, mensais? Como é que eu vou fazer? Então ele diz bem assim: não vos preocupeis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Mas qual é a condição, irmãos? Qual é a condição? Porque Deus é um Deus de condição. Ele promete, mas ele coloca uma condição. Qual é a condição? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olhe que muita gente prega que esse versículo diz assim: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não são todas as coisas, são todas as coisas de que necessitais. Necessita dessas coisas? Deus sabe que a gente necessita dessas coisas. Ele sabe que eu preciso comer, Ele sabe que eu preciso vestir, Ele sabe que eu preciso pagar as minhas contas, Ele sabe que eu tenho que sustentar a minha família. Então qual é a promessa e qual é a condição? Buscai o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então tudo que a gente necessita, Deus vai acrescentar, se a gente buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. Então, se eu estiver preocupado com alguma coisa, eu tenho que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Se eu perdi o emprego, se eu preciso de um emprego novo, eu preciso ganhar dinheiro para pagar minhas contas, eu preciso buscar o reino de Deus. Eu preciso buscar a presença de Deus. Eu preciso clamar a Deus. Eu preciso orar a Deus. Eu preciso ler, meditar na sua palavra,
Buscar o reino de Deus é isto, irmãos. Buscar o reino de Deus é crescer espiritualmente baseado na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir, a palavra de Deus. Então, toda vez que a gente medita, ou que a gente ouve a palavra de Deus, a nossa fé está aumentando. E o nosso crescimento espiritual também está aumentando. A gente vai passar a crescer espiritualmente, nos aproximando de Deus. E Deus se aproximando de nós. Pelo ouvir, pelo meditar, pelo buscar do reino de Deus e a sua justiça. Então não se preocupem demais. Claro que a gente precisa fazer a nossa parte, buscar o reino de Deus e fazer a nossa parte. Então eu não vou ficar simplesmente dentro de casa, meditando, lendo a palavra de Deus, e não vou sair para procurar meios, o emprego, para ganhar dinheiro para poder pagar as minhas dívidas. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu fazendo a minha parte, Deus vai me ajudar. Se eu buscar a sua face, se eu buscar o entendimento da sua palavra, se eu meditar na sua palavra, se eu buscar o reino de Deus e a sua justiça e viver a minha vida conforme é ordenado na palavra de Deus, seguir o Evangelho, então todas as coisas das quais eu necessito me serão acrescentadas, graças a Deus. Esta era a mensagem deste vídeo, irmãos, espero que tenham aproveitado, que tenham entendido, que tudo nos será acrescentado, tudo que nós necessitamos nos será acrescentado, desde que a gente busque o reino de Deus e a sua justiça. Que Deus abençoe a todos vocês. Desejo ardentemente, do fundo do meu coração, que a paz de Deus reine absoluta na vida de vocês e que vocês recebam sempre a graça de Deus, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo.